Gente, boa noite. Tem gente que eu ainda não conhecia, né? Que eu acho que, na verdade, eu só conheço a Jamires. Como é o nome da outra Jamires, da aula passada? A que faz trança no cabelo? A Noêmia. A Noêmia. Cadê Noêmia? Noêmia, cadê você? Ela tá aqui? Não, hoje a gente tem a Não. Liliane, Certo. Tudo bom, a Liliane? Janaína. Hoje é a primeira aula da Janaína. Ah, entendi. Show. Show de bola. Então, vamos. Janaína, tu deixa eu te conhecer um pouquinho. É a tua primeira aula, mas a primeira aula dela tá entrando agora no grupo, Ian? Isso, na verdade, ela entrou semana passada, Ah, certo. tá? Professora, Oi. eu assisti a aula passada, que a senhora mandou o link para o grupo, né? Ah, sim, sim, o Ian que envia. Sim, eu assisti aquela aula. A aula foi de Sobre material. material. Isso. Show. Tu já tens alguma noção? Já fez algum curso? Já faz alguma coisa de sobrancelha? Eu tenho noção porque eu fiz um curso rápido, mas eu tenho muita insegurança. Entendi. Certo, certo. Mas mesmo com essa insegurança, você executa ou não? Não faz de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Tá. Então, bora perder essa insegurança. Começar a aprender a ganhar dinheiro, né? É, sim. Deixa eu ver aqui a Liliane. Liliane, deixa eu te ver, Liliane. Tudo bom contigo? Cadê a Liliane? Acho que a Liliane não está na sala, não. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vocês estão com caderno, caneta? Eu já tô com caneta e caderno. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui. Gente, hoje a gente vai fazer tipo uma provinha oral, tá? A gente vai conversar sobre o assunto em cima das respostas que vocês forem me dando. É literalmente uma prova oral, que é para a gente entender como que está o nível de conhecimento, para quando a gente começar a prática, a presencial, eu saber exatamente onde eu vou ter que auxiliar mais cada uma de vocês, para entender quais são as necessidades, as dificuldades, tá bom? Então, eu vou precisar muito que vocês participem mesmo da aula, sejam bem participativos. Jamires, você que já vem da turma, né? A Jamires já vem da turma do design, não é isso? Isso. Quem é a outra? A outra, a Liliane, ela não está respondendo. Mas iniciando com a Jamires, que já vem com essa experiência já já vem com a bagagem, né? Do outro curso, do outro acompanhamento que ela estava tendo, eu vou começar a fazer algumas perguntinhas. E aí a gente vai debatendo. Jamires, para você, o que é o visagismo? Como que a gente aplica o visagismo no design de sobrancelhas? Espera só um minutinho, Jamires. Janaína, vamos fazer assim? Nesses encontros online, a gente deixa o microfone desativado, porque qualquer som vai dando probleminha pra gente. Aí, quando você for falar, pode falar qualquer hora que você quiser. Aí, quando você for falar, você ativa o microfone, tá bom? Vamos lá, Jamires, pode falar. O visagismo, no caso, a gente tem que estudar o formato do rosto, né? A gente vai estudar para adequar a sobrancelha, os olhos, deixa eu ver o que eu lembro mais. E
E estudando isso, a gente vai fazer a sobrancelha tentando seguir o natural do crescimento do pelo da cliente. Acho que é mais ou menos isso. Sim, Que eu entendi. sim, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E aí é importante frisar que a gente vai trabalhar muito também com a questão de personalidade, característica, que é onde a gente entra na questão de ter uma sobrancelha personalizada, individual. Cada cliente vai ter o seu formato de sobrancelha ideal para as suas características, de acordo com o seu rosto. Janaína, já tinha ouvido falar em visagismo? O que para você é o visagismo? Quando eu fiz o curso rápido, né, digamos assim, foi ensinado essa questão mesmo de rosto, de formatos, qual a sobrancelha ideal, para que tipo de rosto. Show, show, tranquilo. Então, vamos lá. Vocês conseguem citar alguns erros que normalmente a gente encontra nos designers? Sobrancelha que vocês veem por aí. Eu já vi... Oh, desculpa. Não, pode falar. Eu já vi sobrancelhas enormes em rostos menores. Já vi. Horrível. Quem está falando? É a Jamires? A Janaína. Ah, Janaína. Show! Boa observação. E eu já, tipo assim, tem gente que tira o começo da sobrancelha, tipo, arqueando. Acho muito estranho, tirando bem o início. Fica tipo muito querendo estranho. arquear, como se estivesse Aí querendo começa a arquear arquear no o lugar início. errado. No lugar errado, né? Aí E fica outra tipo um menina, gancho. e outra menina também que eu conheço, eu digo assim, meu Deus, eu vou estudar para um dia eu dizer assim, mulher, vamos fazer sobrancelha comigo? É bem larga a sobrancelha dela, não combina, parece assim, chegando primeiro a sobrancelha, depois o Depois rosto. ela. Muito bem, muito bem. Show. Afiadíssimas. Quais são os materiais que a gente vai usar para marcação? Linha. Lápis. Falou outro. Isso. O taquímetro. A caneta esferográfica, que é a caneta. Acho que é o lápis dermatográfico e a caneta em gel. E as canetas em gel branco aí. Isso. Para início, caso não esteja esse material, até um batom serve assim para marcar a linha. Muito bem, muito bem. Quais são os 3 pontos da sobrancelha? Inicial, alto e final. Janaína? Ponto inicial, aí tem o arqueamentozinho, né, que eu esqueci o nome, e o final mesmo. Qual que é esse arqueamentozinho que ela esqueceu o nome, Jamires? Ponto alto? É o ponto alto. Ponto alto, isso. Muito bem. A sobrancelha, ela é composta por 2 partes. Quais são essas 2 partes? Como assim? Não entendi. A gente tem 3 pontos na sobrancelha, né? Que vocês já citaram quais são esses 3 pontos. Que é o início, o ponto alto e o ponto final. Só que, dentre esses 3 pontos, a gente trabalha os ligamentos para poder desenhar a sobrancelha. E com isso, a gente encontra 2 partes. Então, a sobrancelha ela é composta por uma parte e outra parte. Quais são essas partes? Eu sei que uma delas é a cauda. E uma delas é a glândula, que é o meio. O meio é a glândula. Não, o meio tá naquela questãozinha lá dos 3 pontos. O meio é o ponto alto. Eu acho que é a cauda, uma parte. Agora a outra parte eu não lembro. A outra parte é o corpo. O início para o ponto alto, a gente tem o corpo da sobrancelha. Do ponto alto cauda, ou para o ponto final, a gente tem a cauda. Então, a sobrancelha é composta por corpo e cauda. Isso eu não tinha ouvido falar. Pronto, pois agora já sabe. A sobrancelha ela é composta por 2 partes. Do início para o ponto alto é o corpo da sobrancelha. Do ponto alto para a cauda, a gente
a gente tem a cauda. Corpo. Ao final, a gente tem a cauda. Então, a sobrancelha é composta por duas partes, corpo e cauda. Corpo e cauda. Entendeu? Porque vai ter momentos na prática que a gente vai conversar e aí, de repente, eu vou falar assim, o corpo da sobrancelha não tá legal. Melhore a aplicação da rena na parte do corpo. Então, tem uma falha no corpo, tem uma falha na cauda. A gente vai se comunicar dessa maneira. Então, é importante que vocês entendam a linguagem, né? Do início para o ponto alto, corpo. Do ponto alto para o final é a cauda. Deixa eu ver aqui, que agora eu... Preste atenção na pergunta. Vamos lá na pergunta. Complete o passo a passo em relação à biossegurança. Em relação à biossegurança, complete o passo a passo que eu vou falar agora. Forra a maca. Coloca a touca. Luva. Máscara. E aí, o que mais? Jaleco. O que mais? Aí você fala touca, máscara. Forrou a maca ali, aí colocou a touca, luva, a máscara. Falta mais coisa. Gente, eu não acredito que vocês não... Higienização dos itens. Higienização dos materiais. Eu pensei nisso, mas assim, na hora de preparar a higienização da pele. Não, biossegurança. Biossegurança não vai entrar diretamente na pele, não. Vai entrar na execução do procedimento. Touca, luva, máscara, jaleco. A higienização dos produtos, né? A limpeza dos materiais, pinça, tesoura. Tem uma coisa, gente, que eu não acredito que vocês... Não é que vocês não sabem, é porque vocês não estão lembrando. Não tem como não lembrar que faz parte da nossa vida agora. Você vai na padaria, você precisa levar isso. A máscara, você não falou, não? Não, não é só a máscara, não, meu povo. Álcool gel. É máscara o quê? Álcool gel. Vocês precisam se adaptar a trabalhar com álcool. Da mesma forma que a gente está usando no nosso cotidiano o álcool, vai ser fundamental uma coisa. A cliente chegou no espaço de vocês de atendimento, você já vai passar o álcool nas mãos dela para higienizar. Ou se você tiver um espaço para que ela possa estar lavando as mãos, melhor ainda. Mas no normal, a gente usa mais o álcool. Por que a gente usa o álcool? Bem, mesmo antes dessa questão da pandemia, a gente já usava isso nos procedimentos. Então, a gente passa álcool nas mãos. Porque quando a gente faz o design de sobrancelha, o processo o processo é uma epilação. O que é a epilação? É a retirada dos pelos da raiz. Você puxa o pelo lá da raizinha. Quando eu puxo o pelo da raiz, eu estou abrindo o poro. Então, o poro que eu puxei o pelo está aberto. Pelo fato do poro ficar aberto, quando eu faço esse processo de puxar o pelo, qualquer contaminação pode penetrar na pele da cliente, naquela região das sobrancelhas. E aí você já está toda equipada. Material esterilizado, você touca, luva, máscara, jaleco, tudo bem direitinho, mas a tua cliente vem da rua. Se ela vem da rua, entende que as mãos delas estão sujas. E aí você termina de fazer o procedimento, qual a primeira coisa que a cliente faz? Nós, no caso. Quando eu falo cliente, eu me incluo também, né? E vocês também devem se incluir. Porque a primeira coisa que a gente faz quando faz a sobrancelha é tocar. É como se a gente enxergasse com a ponta dos dedos. Eu estou aqui, não tem espelho, não tem nada. Terminou de fazer a sobrancelha, eu já estou tocando. Eu já estou vendo com os meus dedos como que ficou. Então, como os poros estão abertos e eu venho da rua com a mão suja, cheio de impureza, se eu toco, eu vou estar me autocontaminando. E aí, tendo qualquer complicação em relação à pele dela de contaminação, a culpa não vai ser dela. A culpa sempre vai ser da profissional.
Então, para que você não tenha nenhum problema em relação a isso, você deve já ter. Antes, a gente já tinha esse cuidado. Aí, agora, com toda essa questão da pandemia, agora que a gente tem que passar o álcool mesmo nas mãos da cliente. Então, em relação à biossegurança de equipamentos, o que não pode faltar, o que vocês não devem deixar de fazer é touca, luva, máscara, jaleco, equipar lá a maca ou a cadeira. Mas se você vai trabalhar de cadeira, passa o álcool na cadeira lá, higieniza o assento e ter o álcool para passar nas mãos da cliente. Essas ferramentazinhas não podem faltar no atendimento de vocês. Professora, Oi. mas assim, a maca ou a cadeira, mas qual o melhor para atendimento? Quem tá falando? É a Liliane. Gente, o melhor vai depender do teu segmento. Você faz o quê, Liliane? Eu faço também o curso de alongamento de cílios e maquiagem profissional também. Pronto. Então, assim, como você vai trabalhar com cílios, vai ser melhor a questão da maca. Porque, assim, você tem que ver o todo. Eu trabalho com o quê? Eu trabalho com depilação, trabalho com cílios, sobrancelha, maquiagem. Tá. Para eu fazer depilação, eu posso fazer em cadeira? Não, só posso fazer só com maca. Para eu fazer as sobrancelhas, eu posso fazer tanto na maca como na cadeira. Para eu fazer maquiagem, eu faço na cadeira. Então, você vai pensando aí no todo em relação aos seus serviços. Para você não comprar pensando só, por exemplo, só na maquiagem, aí compra uma cadeira pensando só na maquiagem, só que aí vai ter a depilação que você não vai fazer na cadeira, né? Ou então você compra uma maca pensando na questão dos cílios, mas aí você faz maquiagem, aí você vai fazer a maquiagem com a tua cliente deitada? É legal fazer ela deitada? Ou é ela sentada? Então, quando a gente está iniciando a questão do nosso negócio, iniciando, fazendo cursos, se preparando para entrar no mercado, se preparando na questão do investimento, tem que pensar tudo isso. Em relação ao designer de sobrancelha, eu acho melhor, eu e a Mara, prefiro trabalhar com a cadeira. Porque na maca fica uma questão muito de deita-levanta, deita-levanta. E nem todo mundo gosta na posição de cliente. Eu, por exemplo, eu não gosto de fazer, fazer uma sobrancelha. E aí, por exemplo, a micropigmentação. A sobrancelha nem tanto porque eu que faço, mas eu vou fazer a micro. A micro fica esse negócio, deita, levanta, deita, levanta, deita, levanta. Por quê? Porque quando a gente deita, o nosso rosto ele é formado por músculo. Então, quando eu deito, a musculatura do meu rosto relaxa. A musculatura fica maleável, fica mole, ela se movimenta. E aí você faz todo o desenho, faz a marcação. Quando a cliente levanta, que ela contrai novamente, aí vai dar a diferença da forma que a tua musculatura estava deitada para a forma que a tua musculatura ficou quando levantou. Aí por isso que fica esse deita, levanta, deita, levanta. E eu, particularmente, não acho agradável. Então, se for para trabalhar só sobrancelha, eu aconselho não. A minha opinião, o que eu gosto é cadeira. Mas aí, se de repente, Mara, eu já tenho uma maca, trabalha na maca, não tem problema não. Mas lá na frente você compra uma cadeira. Ou então, Mara, eu trabalho com sobrancelhas, mas eu vou trabalhar com cílios, então compro uma maca. Porque fazer extensão de cílios em cadeira, gente, não dá. Não é legal. Procedimento de cílios leva em média 2h30 ou 2 horas. Quando você está iniciando, está no processo de aprendizado, você leva 3 horas, 3h30. Aí você vai ficar esse tempo todo em pé, vai ser desconfortável para a tua cliente também passar esse tempo todo sentada. Então, para a questão de conforto, de ambiente, pensando até mais na cliente, o melhor é a cadeira, ou o melhor é a maca, porque a gente monta todo um espaço, um ambiente para essa cliente. A gente dá uma cobertazinha, a gente sempre tem umas almofadazinhas para colocar na cabeça, para colocar nas pernas, que muito tempo deitada, na posição muito ereta, começa a dar dor nas pernas, começa a dar dor na lombar, começa a dar dor na nuca.
E aí a gente tem todo um cuidado de deixar a cliente o mais confortável possível. Aí, se você trabalha num ambiente, trabalha com ar-condicionado, aí já tem uma cobertazinha para ela não ficar sentindo frio. Então, em volta do procedimento da extensão de cílios, tem todos uns detalhes que a gente precisa cuidar. Então, se você vai trabalhar com cílios e sobrancelha, e tem a questão da maquiagem, sobre a maquiagem, eu já fico meio assim, mas pensando em cílios e sobrancelha, para investir de imediato, o melhor vai ser a maca. Para você não ter que comprar uma cadeira e uma maca, né? Então, você compra uma maca que vai dar para sobrancelha, vai dar para cílios. Agora, em relação a... Tu falou que faz maquiagem também, né? Sim, faço maquiagem também. Pronto, em relação à maquiagem, que eu já fico meio assim, para maquiagem era bom a cadeira. É uma coisa que você vai ter que avaliar direitinho, a não ser que eu não entenda, eu não sou do ramo da make. Pode ser que eu tô falando aqui e você tá pensando, não, mas dá para fazer a maquiagem com a cliente deitada. Dá para Não, fazer? Não, dá né? certo. Sentada. Tem que ser sentada. Sentada. Pois é, então tem que pensar direitinho. Você vai atender onde? Na tua casa? Já tem um espaço? Esse espaço está Assim, montado? não tem um espaço ainda, mas assim, vou atender em casa até eu conseguir montar todo o meu espaço. Entendi, entendi. Então você vai ter que pensar nesses detalhes. A maquiagem já não dá para fazer deitada. A sobrancelha você pode até fazer deitada, pode fazer sentada, mas cílios não rola sentada, tem que ser deitada. Tem que ver direitinho como que você vai fazer essa questão de investimento, tá? Agora, se você... eu estou trabalhando com a maca, vocês aqui, tá trabalhando com a maca para fazer sobrancelha. Como que eu faço, Mara? O cliente chegou, senta, deixa a cliente sentada na maca. Aí você vai fazer a marcação, faz o desenho. Desenhou, aí você deixa a cliente deitar. Depois que ela deitou, aí você faz o pinçamento, usa a linha, usa a cera, faz a aplicação da rena, a coloração, você faz todo o procedimento. Agora, quando você for aplicar a rena, é importante... Ai, que susto. É importante que aplicou a rena, levanta a cliente e dá uma olhada para ver se está tudo ok ainda. Porque pode ser que durante a aplicação, pelo fato dela estar com a musculatura relaxada, mesmo você seguindo o desenho que você fez, ainda pode acontecer de ter alguma diferença. Então, levanta a cliente, dá uma olhada para ver se está tudo ok, está tudo ok. Então, espera lá o tempo necessário para a pigmentação da pele e depois remove. Sabendo trabalhar, dá para trabalhar tranquilo com a maca. Agora, não dá para você fazer todo o procedimento com a cliente deitada. Ela tem que primeiro estar sentada, marca, faz desenho, depois que ela deita. E você executa o procedimento. Se vai aplicar a rena, depois levanta ela para ver se está tudo ok. Se estiver tudo ok, você deixa agir o tempo necessário para pigmentar a pele. Deu para entender? Sim, deu para entender, me ajudou bastante. Show, coisa boa. Vocês tinham dúvida também, Janaína, Jamile, sobre isso? Assim, como eu já vim vendo, eu já trabalhei em salão, eu vejo que a cadeira é melhor. E no meu caso, eu já fiz teste também na cadeira e na maca, as minhas costas não aguentam maca, não Verdade. aguentam a cadeira. Então, eu já estava pensando que tinha que ser cadeira. Eu tinha um pouco de dúvida também, mas já deu uma clareada. Pronto, aí tem que analisar o que realmente você vai fazer de serviço, para não investir errado ou investir sem necessidade. Mas vamos lá. Por que os materiais como touca, luva, aquele lençolzinho de maca, né? Ou o lençol de maca sendo de TNT ou de papel, palito, aquele palito que a gente usa para preparar rena, às vezes para aplicar rena. Por que esses materiais eles têm que ser descartados após o uso? Justamente pela biossegurança, para não contaminar a próxima cliente. Muito bem, muito bem. É isso aí. Tá certo, Liliane? Concorda? Concordo, porque vai entrar em contato, né, com a pele, vai ter todo o contato com a cliente e não podemos contaminar a próxima cliente que a gente vai atender. Por isso que a gente tem que descartar.
muito bem, é isso aí. Também concordo com as meninas. Show de bola. Vocês são maravilhosas. Deixa eu ver aqui. Gente, qualquer dúvida, se vocês tiverem, vão perguntando que a gente vai esclarecendo, a gente vai conversando, tá? Uma dúvida antiga, de repente, ou até alguma dúvida em relação de como vocês vão iniciar o negócio, podem ir falando, que a gente vai conversando. Vamos lá. Essa pergunta é meio grande, vocês vão se perder um pouquinho, talvez. O atendimento em designer de sobrancelhas apresenta riscos ocupacionais importantes, aos quais estão expostos tanto o profissional quanto o cliente. Por esse motivo, tomar as medidas de biossegurança adequadas é fundamental para conservar a saúde dos envolvidos. Sendo assim, vocês vão me dizer qual é a resposta que eu vou falar agora em relação à biossegurança. A biossegurança pode ser definida como um conjunto de ações destinadas à prevenção de doenças relacionadas a alopécias caracterizadas, ou a biossegurança pode ser definida como um conjunto de ações destinadas à prevenção de doenças que impedem o crescimento natural da sobrancelha, ou a biossegurança pode ser definida como um conjunto de ações destinada à prevenção de doenças relacionadas ao design de sobrancelhas em exclusividade. Ou, última questão, a biossegurança pode ser definida como um conjunto de ações destinada à prevenção, minimização ou iluminação de riscos decorrentes de atividades de pesquisa, produção, desenvolvimento tecnológico, prestação de serviço que podem comprometer a saúde humana e ecológica. Letra D, a última. A última também. Também. Vocês tudo pescando da Jamires, né? Pescando da Jamires. Pensa que eu não estou entendendo aí, ó. Vocês pensam que eu não estou entendendo o negócio aí. Vamos lá. Muitas pessoas apresentam pequenas falhas nas sobrancelhas. Por isso, ao fazer o design, é necessário corrigir essas falhas com alguns produtos. Quais são eles? É possível camuflar a falha da sobrancelha com um lápis e um corretivo. É possível camuflar as sobrancelhas com um paquímetro. É possível camuflar as sobrancelhas com um lápis ou uma sombra. É possível camuflar a sobrancelha com um pincel e uma base. Lápis e sombra. Justamente. Lápis e sombra. Essa resposta, ela tá certa ou ela tá meio certa? Ela tá meio certa, que pode ser usada a rena também. Pois é, faltou a opção da rena, senti falta da rena, porque a resposta exata seria a rena, né? Mas não tem rena aqui. Mas assim, a resposta correta é a rena. Vocês entendem da coloração já? Como é? Vocês já entendem da coloração? Já viram o conteúdo da coloração? Não. Você falou na aula passada um pouco dela, do material, alguma coisa assim. Sim. Pronto. Eu só sei o que a senhora falou da aula passada mesmo, só isso que eu tive de contato. Certo. Também só tive de contato isso. Já tinha visto falar nas outras aulas iniciais que tinha a tinta, mas não falou especificamente como você falou na última aula. Certo. Então, assim, é só para vocês saberem que para corrigir falha, a gente não usa coloração. O que vai corrigir falha é a rena. Ficar bem claro isso. Correção de falha não é coloração. Correção de falha é a rena, porque a rena é que vai pigmentar bem na pele. E a coloração, ela vai pigmentar onde? O pelo. O pelo. O pelo. Exatamente, vai pigmentar o pelo. Só que nessa questão aqui, que está quase certa, que tem
Qual é a opção? Que é lápis e sombra? É? Lápis, sombra, Lápis e sombra. É. Pegando esse nicho do lápis e sombra. Essas duas opções, lápis e sombra, tá correto? O lápis nem tanto, eu acho que não, porque eu já ouvi falar que o lápis cai o pelo, por conta de uma cera que ele é produzido da cera. Isso. Poros. No meu caso, eu uso só sombra, apropriada para sobrancelha, que também não sei se está certo, mas eu costumo usar sombra. Que deixou de cair bem menos do que o lápis. Usar a sombra é a melhor opção. Não usem lápis, pelo amor de Deus. Não usem lápis. O lápis, ele é mega prejudicial às sobrancelhas. Vocês entendem das fases anágena, catágena e telógena? Não lembro. Não, também não. Nunca ouviram falar? Pouco, Não. porque a crescimento Bora lá. Vocês vão anotar. Eu vou compartilhar a tela aqui para uma tela branca. Vou tentar escrever. Eu não vou conseguir escrever com tanto êxito, porque eu estou usando o celular e tal, mas eu vou falando e vocês vão escrevendo. Ó. Opa. Pronto. Tá passando gel, é? Você tem que lavar o cabelo. Pronto, não, meninas, espera aí. Lembrei de uma coisa aqui. Eu ia tentar fazer um desenho horroroso, mas eu lembrei de uma coisa. Eu vou compartilhar a tela do meu celular e vou mostrar um negócio que eu mandei fazer, exatamente para dar aula. Mas aí, eu vou receber essa semana, mas eu já com a foto. Deixa eu ver aqui. Eu ainda nem abri a mensagem da menina, mas ela tem a foto. Deixa eu ver. Aqui. Pronto. Olha que coisa linda. Vocês estão vendo? Eu vou mandar no grupo para vocês. Eu vou mandar no grupo essa foto para vocês. Vida dos cílios. Legal. O que é isso? Aqui, esse ciclo de vida dos cílios, eu pedi para trocar, porque acaba entendendo que é voltado para os cílios, mas esse ciclo de vida é do pelo. Então, o nome correto que era para estar aí é ciclo de vida do pelo. Porque o mesmo ciclo de vida que a gente tem nos cílios, a gente tem na sobrancelha. Aí, para não rotular, melhor deixar ciclo de vida do pelo. Então, no ciclo de vida do pelo, em relação ao designer de sobrancelhas, a gente tem, na verdade, a gente está vendo aqui 4 fases, porém, nós temos 5 fases. Só que eu vou falar primeiro dessas 4 fases. A gente tem a fase anágena. Estão identificando a fase anágena? Bem pequenininha. Tipo um bebezinho. Isso. E nos cílios a gente chama de baby lash, exatamente por ser bebê. Na sobrancelha a gente pode continuar chamando de baby também, de baby lash. Então, a fase anágena é o cílio bebê, é o cílio que está nascendo. Não nasceu totalmente, ele ainda está nascendo. Ele está, é como se ele estivesse saindo da pele. Gente, tem alguém com o microfone ligado aí? A gente está ouvindo muito som. Deixem para desativar só quando forem falar, tá bom? Vamos lá. Esse espaço aqui, ó, isso aqui, é como se fosse as camadas da pele. Essa parte que vocês estão enxergando, que vocês estão vendo, essa parte aqui, é o pelo já crescido, é o pelo que já saiu de dentro da pele. Deu para entender até aí? Sim. Deu. Show. Então, aqui a gente tem a fase bebê, né, que é a fase anágena. Anotem esse nome, anágena, que é a fase que o cílio ainda está nascendo. Aí nós vamos ter a fase catágena, que é a fase do pelo, é como se ele já estivesse na adolescência. O cílio já nasceu, já saiu da fase anágena.
já está na fase catágena, que ele já está desenvolvido, ele já cresceu um pouquinho, ele não é mais baby, ele é como se fosse um adolescente. E aí ele vai para a fase telógena. Qual que é a fase telógena? É a fase do descanso, a fase da queda. Vocês sabem que os nossos cílios caem naturalmente? Sim. O pelo da sobrancelha também. O pelo da sobrancelha também cai naturalmente. Vocês sabiam disso? No caso, a gente vê, né? Que vai caindo e Não, a gente não vai vê, ficar mas a gente assim, sente. Às vezes eu sinto que a minha sobrancelha tá mais rala com o tempo. Eu acredito que seja essa mudança de pelo, que nem na cabeça da gente. Eu acho que exatamente. todo pelo deve ser assim bem parecido. Sim, sim, sim. Esse ciclo de vida é geral para todo o nosso corpo. Cílio, cabelo, né? O cabelo capilar, pelo dos cílios, tudo vai ser a mesma coisa. E, professora, Oi. rapidinho, no caso, esse pelo, ele tem tempo de vida? Tem, calma aí, eu vou chegar aí. Pronto. Vamos lá. Então, já entenderam a fase anágena, a fase catágena, né? Depois da fase catágena, ele vai chegar na telógena. A telógena é a fase que ele vai cair, é a fase do descanso, que é a fase de renascimento. Porque a fase telógena cai, e quando ele cai, vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo duas, ó, vocês estão vendo esses dois cílios aqui da fase telógena, né? Esse cílio está representando que ele está caindo. Ele vai cair. Só que antes dele cair, o motivo dele cair é porque tem um babyzinho aqui, ó. Tem esse baby que já tá nascendo e tá empurrando ele. Então, o baby vem por baixo empurrando o cílio que já tá na fase telógena para ele cair, que é para o baby renascer no lugar dele. E aí vai indo o nosso ciclo de vida. O cílio, ele nasce, cresce e cai. Deu para entender até aí? Sim. Vai entender. Show! Show! Aí tem do lado aí essa fase exógena. O que é a fase exógena? A fase exógena é a fase que nós podemos dizer que é a fase das falhas. Por quê? Foi entendido que o nosso cílio ele cai naturalmente, né? Ele nasce, cresce e cai. Porém, quando por algum motivo esse pelo cai no momento errado, porque tem o tempo certo. A fase anágena tem o seu período, a catágena tem o seu período e a telógena também tem o seu período lá de estar na pele. Só vai cair depois que esgota esse período. E aí, se o pelo da fase telógena ele cai antes do tempo, se ele cair antes do momento de ele realmente cair para renascer o novo fio, que é o babyzinho, que é o da fase anágena, ele acaba entrando numa fase que é a fase exógena. É uma fase que ele fica ali, que ele inverna, ele para, ele fica ali no stand-by. Como que isso pode acontecer? Quando você puxa o pelo da maneira incorreta, porque existe a maneira certa, existe a maneira certa de você puxar o pelo, você não pode puxar o pelo da maneira incorreta, você puxa o pelo no sentido que ele nasce. Se o pelo ele tá para cá, eu vou puxar no mesmo sentido. Se o pelo é aqueles assanhadinhos que tá para cima, eu vou vir com a pinça e vou puxar para cima. Então, no sentido que o pelo nasce, é o sentido que eu vou puxar com a pinça. Se o pelo tá viradinho para cá e eu puxo aqui o contrário, ele não vai completar o ciclo de queda, ele não vai cair no momento que era para ele cair, né? Eu puxei ele da maneira incorreta, eu não deixei espaço. O fato de eu puxar ele da maneira incorreta, ele não vem por completo, é como se a gente quebrasse. Fica uma parte lá dentro. E aí a fase anágena vem aqui empurrando, mas não consegue empurrar, não consegue derrubar ele para a fase anágena nascer.
Por isso que a gente diz que ele inverna, ele para lá. É como se fosse um pelo encravado, ficou lá parado, ele não vai sair para fazer a nágina nascer. E aí, esse pelo só vai nascer quando a gente faz uma estimulação, que os estímulos que a gente usa é a argiloterapia. Existem argilas que a gente trabalha para fazer tratamento, para tirar o pelo dessa fase exógena, a fase que ele invernou, para ele poder renascer. Tem pessoas que na sobrancelha nem tanto, mas nos cílios. Tem pessoas que têm um problema chamado de tricolomania. A pessoa arranca seus próprios cílios. Na sobrancelha, às vezes acontece no lápis, por exemplo, no lápis. Quando você passa o lápis ele é muito denso, ele é oleoso. Quem já usou lápis já deve ter observado que quando você passa o lápis, às vezes vem o pelo na própria ponta do lápis, né? Às vezes vem o pelo na própria ponta. Já fiz isso. Né? Tem uns Olha pelinhos na ponta. Exatamente, vem esses pelos na ponta. Então, o que a gente fez? Quando eu passei o lápis, que eu puxei um pelo que não estava na hora de cair, o que foi que aconteceu? Ele invernou. Né? É como se ele tivesse encravado, ele ficou lá. Eu arranquei uma parte dele, mas a raiz dele ainda está dentro da pele. E aí a anágena não sai. Aí vem as falhas. Entendeu? Aí vem as falhas. Por isso que é importante... Oi. No caso, que eu já ouvi falar, às vezes nós estávamos trabalhando no salão, tinha a menina que fazia sobrancelha, e aí uma senhora dizia assim que não ia tirar a sobrancelha não, porque quando era nova, a sobrancelha era cheia, mas ela já está mais idosa, não nasce mais nem pelo, de jeito nenhum. Mas mesmo estimulando, não vai nascer ou vai nascer? Ou é porque, tipo, sei lá, fechou aquilo ali, o tempo dele deu e não vai mais nascer? Vai ser natural do nosso corpo chegar a uma determinada idade que o pelo realmente já não nasce mais, né? Ele vai estar naquele ciclo de nascer, crescer, cair e não vai mais renascer. Mas isso é lá para os 60, 55 anos. Vai depender muito do organismo, do metabolismo da pessoa, da saúde da pessoa. Porque o pelo, ele nasce conforme a estimulação sanguínea. Né? Se você tem uma alimentação boa, consequentemente o fluxo do teu sangue ele é melhor, então automaticamente já ativa mais o crescimento desse pelo. Se você não tem uma alimentação boa, o fluxo do teu sangue não é tão bom, e aí já não ativa já o nascimento desse pelo. Aí já pode vir também as falhas, né? Que ele vai deixar de nascer. E biologicamente, o nosso corpo ele já dá uma pausa a partir de uma determinada idade, que é mais ou menos a partir dos 55, 60 anos. Pessoas que já param de nascer antes, normalmente as pessoas dizem que é a partir dos 40 anos. Mas a partir dos 40 anos ele vai entrar nessa fase de invernar, que é devido à questão da circulação sanguínea, vai ser devido à questão de remoção de pelo incorreto, uso de muito lápis. O lápis também, ele entope os poros, né? Quando você puxa, você abre o poro, ficou lá o poro aberto, aí você passa aquela massa, né? A massa do lápis, super denso. Aí vai ficando camadas e mais camadas e mais camadas lá do lápis. Vai chegar uma hora que a nágina também não vai mais nascer. Ela vai ficar barrada de nascer. Aí também gera a falha. Então, assim, o que ela falou faz sentido, né? Não nasce mais. Só que ela tem quantos anos mesmo? Não sei, ela já era mesmo assim, ela tinha cara de quem realmente já tinha uns 60, 50 e poucos anos. Se ela já tem uma fase de uns 60 anos, não dá mais nem para a gente se empolgar de estimular, de trabalhar com argiloterapia ou de trabalhar com os óleos essenciais, que é um tratamento que a gente faz voltado para esses estímulos. Mas se é uma pessoa mais jovem, você pode estar oferecendo esses tratamentos. A argiloterapia, a gente pode ver mais na frente no curso, a gente trabalha com esse tratamento. E também a questão dos óleos essenciais, que aí vai estimular também o pelo. Outra coisa que estimula o pelo é o simples ato, gente, de escovar. Quando você escova, esse processo, essa fricção
da escova no pelo e na pele ativa a circulação sanguínea. E tudo que ativa a circulação sanguínea faz com que o pelo saia, faz com que ele nasça. Então, vocês podem estar indicando a cliente a fazerem a escovação diária. Todo dia, escovar 1 minutinho a sobrancelha. Vocês mesmos podem fazer isso, vocês já vão notar uma diferença na própria sobrancelha de vocês. Então, é isso. Tudo que estimula o sangue faz com que o pelo nasça, faz com que o pelo cresça. Só que aí, essa questão de estimular o pelo não vai ser válido para todas as coisas. Por exemplo, pessoas que têm uma cicatriz na sobrancelha, quando era criança, caiu, machucou, ficou a cicatriz, não nasce. Onde tem a cicatriz em sobrancelha, não nasce mais pelo. Tem pessoas que já de nascença tem pouquíssimo pelo, tem pouquíssima sobrancelha. Vai adiantar fazer algum tratamento? Não, porque já é do organismo dela, né? Ela já nasceu assim. Agora, se é uma pessoa que tinha uma sobrancelha volumosa e tal, e aí com o tempo foi perdendo devido pensamento errado, uso de lápis, a gente pode estar fazendo esses estímulos com argiloterapia, com os óleos essenciais, pode usar a própria escovinha também, pode estar fazendo a esfoliação de sobrancelha, que também ativa a circulação sanguínea. Como que eu faço a esfoliação de sobrancelha? Qualquer esfoliante de rosto, você não vai pegar um esfoliante de corpo. Pega o esfoliante de rosto e você vai simplesmente passar na sobrancelha. Aí você vai fazendo um movimento circular. Da mesma forma que você esfolia o rosto, você vai esfoliar a sobrancelha. Depois remove, pronto. Vocês podem estar fazendo isso com as clientes de vocês. Para não ser muito aquele feijão com arroz, para ter um diferencial. E faz a esfoliação de sobrancelha. Pode falar. Uhum. Professora, às vezes, o que é que acontece? A minha sobrancelha, eu vivo fazendo essa esfoliação, mas é pelo fato que, às vezes, tipo, tá descamando na sobrancelha. Meu rosto tá normal, mas a sobrancelha, tipo, descama. Como se tivesse caspa na sobrancelha. É como se tivesse ou você tem? Não, no meu couro cabeludo, não, mas tem Não, fases, na sobrancelha. Na sobrancelha. Não, Não tem é épocas na minha sobrancelha que aparece isso. Aí eu vejo, esfolio, aí pronto, passa. Ou com o tempo, às vezes, do nada, eu começo a sentir uma coceirinha, vou lá, vejo que tem um pelinho, uma caspinha, vou lá, aí faço a esfoliação de novo. E aí, tipo, que para, aí não sei por que a causa, entendeu? a pele é oleosa ou ela é meio mista? Nem é oleosa, Ela é nem é... oleosa. É Então é oleosa. isso. É excesso de oleosidade. Pessoas que têm excesso de oleosidade no rosto, o pelo, a nossa sobrancelha, ela é uma proteção dos olhos. A sobrancelha, ela filtra todas as impurezas, inclusive a oleosidade. E aí, como a sobrancelha, ela tá filtrando ali toda a oleosidade, é como se estivesse filtrando todas as impurezas, sujeira, né? E aí tende a nascer algumas coisas, as caspinhas, por exemplo, e aí você tem que fazer a higienização, tem que fazer a esfoliação. Se você não tem o hábito de, quando for lavar o rosto, não lavar a sobrancelha, que é um hábito normal, a gente lava o rosto todinho e esquece de lavar a sobrancelha. Ah, mas o ato de eu passar a mão no rosto já pega na sobrancelha. Pegar na sobrancelha é uma coisa. Você levar a mão para a sobrancelha e realmente limpar é completamente diferente. Então, se você tem o rosto oleoso, eu tenho uma pele muito oleosa. Então, a gente que tem a pele muito oleosa, não basta só higienizar o rosto, a gente tem que também lavar a sobrancelha. Higienizar a própria sobrancelha, movimento circular, da mesma forma que a gente faz o movimento circular no rosto. E isso vale para as clientes, porque quando você vai trabalhar com a rena, por exemplo, pessoas que têm a pele muito oleosa, a rena ela tende a não pigmentar. A pele vai expulsando, o óleo expulsa o pigmento da pele. E aí você faz esse trabalho de esfoliação para a pele poder receber mais a rena, receber mais o pigmento. Então, uma pele que é oleosa, que quando eu aplicava a rena ficava 1 dia, 2 dias, quando você faz o processo da esfoliação, de 2 dias que ficava sem a esfoliação, quando você faz a esfoliação fica 3 dias. Então, já aumenta mais a durabilidade. E a questão das caspinhas, também é importante fazer a esfoliação para o uso da rena, porque muitas vezes acontece o seguinte: o normal
que todo mundo faz, é o comum, aliás, o comum de todas as profissionais fazerem, é pegar a astringente facial, né, de sobrancelha, aí umedece no algodãozinho, acho que eu falei para vocês já, e passa na sobrancelha, né? É uma limpeza muito superficial. Pessoas que têm a pele oleosa não vai sugar tudo. Pessoas que têm a casquinha não vai... Temos 1 minuto! Cuida! Tô terminando, pera ainda. Meu Deus do céu! As pessoas que... O negócio começou a ficar bom agora, olha. As pessoas que têm a caspinha, se você esfoliar, lavar bem direitinho, limpar bem direitinho a sobrancelha, quando você aplica a rena, tranquilo, não tem problema nenhum. Fica show, fica massa. Agora, se você não tem um cuidado de caprichar na limpeza da sobrancelha, você aplica a rena, aí você aplica a rena por cima de 1, 2, 3 caspinhas que tá na sobrancelha. Aí, quando o cliente for tomar banho, lavar o rosto, lavar a sobrancelha, ou normalmente a caspinha vai cair, aí como é que vai ficar a pigmentação da rena? Vai ficar a pigmentação da rena com uns pontinhos brancos, clarinhos, porque a casca saiu, né? E você pintou a casca. Então, observem se a cliente de você tem essa caspinha. Se ela tiver, capricha na higienização quando for aplicar a rena. Porque depois ela vai olhar no espelho, vai ver a sobrancelha toda falhada. Ela vai dizer, vixe, a rena que a Jamile usou na minha sobrancelha não é legal. A rena que a Janaína usou em mim estava vencida. Ou então, a Janaína não soube aplicar rena. Né? Como ela não vai ter o entendimento a fundo, ela vai dizer que a culpa é tua. Aí você já vai estar perdendo uma cliente, porque ela não vai gostar do resultado final da aplicação da rena. Então, todo capricho é bem-vindo para você fazer no design de sobrancelha, porque tudo vai influenciar no resultado final, né? No resultado com excelência. Ai, gente, chega quase que eu não respiro para falar isso. Correndo por causa desse 1 minuto. Mas é isso. 30 segundos! 30 segundos, vai. Alguém alguma dúvida? Não, professora, a aula Não, foi eu ótima. vou deixar da próxima aula. Próxima aula, muito bem. Ninguém tem mais tempo, né? Mas, gente, Eu vou deixar aqui anotado na próxima aula pergunta. Pronto, façam isso. Anotem todas as dúvidas, as curiosidades para gente ir discutindo, tá? Ian, pronto, Ian. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Gente, a boa noite. Iamara é uma bênção! Não, meu amor, eu sei que você, quando tá dando aula, você se entrega mesmo. Se deixar, as meninas ficam aqui até meia-noite. Viu? Mas é porque a gente vai ter uma aula agora, tá bom? Mas, olha, próxima aula, eu prometo que 6 horas em ponto a gente inicia, viu? Muito bem. Gostei. Vocês gostaram da aula, gente? Valeu a pena? Valeu. Maravilhosa, amei. Show. Pois, olha, um cheiro no coração, viu? Minha professora maravilhosa, ó. Beijo. Já amo você demais, viu? Oh, meu amor, obrigada. Gratidão. Tá? Então, até a próxima terça, viu, gente? Até a próxima terça. Fiquem com Deus. Tchau. É, Tchau, tchau. tchau.